8, eu era a melhor aluna da sala. E a minha nota da redação foi 680. Então, assim, nitidamente eu não entendia sobre redação de Enem. Eu não sabia que tinha que ter uma estrutura. Eu não sabia que tinha que ter argumento de autoridade, muito menos que tinha que ter uma proposta de intervenção. Mas beleza, eu não precisei usar o Enem para entrar na faculdade, eu passei pelo vestibular. Aí eu cursei nutrição e minha vida seguiu. Detalhe que a minha letra é feia, então assim, tinha mais, né, essa dificuldade aí pra superar. Depois que eu decidi fazer medicina, aí eu tive que aprender, né, redação, porque medicina tem uma nota de corte alta, então você tem que saber escrever bem pra você conseguir tirar uma nota boa, porque a redação consegue puxar sua média lá pra cima. É algo que você aprende e você consegue ali fazer, né, não fica tão na mão do TRI. Então, eu lembro que eu comecei a estudar redação no cursinho, então eu entendi que tinha que ter a estrutura, os elementos coesivos, repertório sociocultural, e assim eu fui construindo isso. Eu não sabia de nada disso. Eu já tava com, sei lá, 25 anos. E fazendo caligrafia. Então, a minha letra era feia, eu comecei a fazer caligrafia e comecei a entender a estrutura da redação do Enem. Beleza, depois que eu entendi a redação, eu comecei a escrever. E eu não tinha argumento de autoridade, então eu tive que estudar filosofia, eu tive que estudar história para eu poder desenvolver bem e argumentar. Então, depois que eu comecei a construir, né, que a estrutura e esses elementos que você precisa saber, depois que eu entendi isso, aí eu fui olhar um parâmetro para seguir. Sabe quando a gente monta aquele modelo da redação? Eu fui montar o meu modelo. Aí eu peguei aquela cartilha nota 1000, né, das redações que tiraram a nota 1000, acho que era o Lucas Felp. E aí eu ficava lendo e tentava montar a minha redação com base com base nas frases que eles escreviam, né? Ali no começo da proposta de intervenção. Então eu ia lá e colocava na minha daquele jeito. Aí eu montei o meu esqueleto e aí eu conseguia desenvolver bem a redação. Mas foi tudo uma construção, não foi simples, não foi fácil. Demorou, tem todo um trabalho ali, meses, porque fazer redação é chato. Eu lembro que eu tinha uma preguiça de fazer, mas eu fazia, eu treinava, eu corrigia. E eu fui aprendendo, eu lembro que os argumentos de autoridade aos poucos. Eu lembro quando eu aprendi modernidade líquida do Bauman, eu só citava Bauman, porque para mim fazia sentido nos temas, e eu encaixava Bauman, porque era o que eu lembrava. Chega na hora da prova, se você não tem esses argumentos na ponta da língua, você esquece. Porque eu lembro que eu queria citar o livro O Alienista na prova de 2000... Ai, nem lembro agora. Foi na época, o tema era doenças mentais. E aí eu não conseguia lembrar o nome do livro. Assim, tava na ponta da língua ali sobre doença mental, o livro. Aí chega na hora você esquece. Então, assim, ansiedade. Se você não estiver tranquilo, mesmo que você tenha repertório, você não vai conseguir escrever bem. Isso também atrapalha bastante a nota, né? Porque então foi uma construção da estrutura, entender a prova, a letra. Se sua letra não estiver boa, como é que o corretor vai entender, né? Então, assim, eu fiz um esforço, minha letra continua feia, mas eu escrevia bem bonitinho ali, tentava, né, pelo menos na redação, para ele entender. E você tem que estudar, tem que ter ali os argumentos de autoridade. E você pode seguir a cartilha, né? Você pode ler ali e para você ver que tem um padrão que eles seguem e aí você consegue desenvolver na sua redação. Treinar e ir tranquilo para a prova, porque não tem outro jeito. Você tem que escrever bem. Não é uma escrita complexa, mas você entendendo a estrutura, tendo o repertório, sei lá, tendo o mínimo de erro de português e com uma letra legal, eu acho que dá para tirar uma nota razoável. Aí vai depender, né, da nota que você precisa, do curso que você quer. Mas eu tirei 2 vezes 940, eu tirei uma vez 920 e 860. Nesses 4 anos que eu tava tentando. Então, eu comecei com 940, depois caiu para 920, caiu para 860 e agora, por último, eu tirei 940 de novo. Eu lembro que quando eu tirei o primeiro 940, eu falei, cara, aprendi. Se eu conseguir aprender redação, eu vou conseguir aprender matemática. E foi assim, foi escadinha, sabe? Eu treinava uma coisa, aí eu estudava outra. É complexo, mas você sabe que redação e matemática são as duas formas que você consegue puxar sua média, né, lá pra cima. Então, são as duas áreas que você tem que focar, que você tem que saber o básico, não tem jeito, não tem como você fugir.
Você tem que saber o básico, você tem que entender a prova, como que ela funciona para você conseguir ir bem. E aí, fora isso, você tem que ir tranquilo pra prova. Foi o que eu falei no outro vídeo. Porque a ansiedade atrapalha demais na hora de você desenvolver, tanto na escrita quanto no raciocínio lógico. Então, quanto mais calmo você for, vai ser melhor. É isso, o vídeo sobre redação. Até o próximo!